e aguardar pela validação e promulgação dos resultados das recentes eleições pelos órgãos competentes, mas sabendo que trata-se de uma disputa onde os vencedores nunca são todos. A violência, o ódio e a destruição nunca darão emprego, oportunidades, riqueza, progresso ou bem-estar a nenhum moçambicano. Não nos vão tirar da pobreza, pelo contrário, aumentarão a nossa penúria com a diferença de distribuí-la por todos, incluindo os protagonistas da desordem e do caos. O esforço deve ser no sentido de expandir este impacto e as oportunidades por todos, mesmo assumindo que essa expansão deve ser célere. Não devemos nunca alimentar a ilusão de que vai ocorrer de noite para o dia e com base numa varinha mágica. Todos os moçambicanos temos a responsabilidade de impedir que Moçambique seja uma sociedade com desigualdades sociais. Para tal, precisamos, antes, porém, sem promoção da instabilidade, definir de forma inclusiva o país que queremos, numa perspectiva de paz e estabilidade. É nossa expectativa que, após a validação e proclamação dos resultados eleitorais, os partidos concorrentes, mesmo aqueles que não tenham alcançado assento parlamentar, assim como os candidatos presidenciais, irão abrir os seus corações a um diálogo construtivo e inclusivo em busca de soluções aos desafios que os moçambicanos enfrentam na presente conjuntura. Os moçambicanos anseiam por soluções que satisfaçam e que resolvam as suas preocupações genuínas com vista a combater a pobreza no país. É isso que esperam. Vamos fazer uma breve avaliação socioeconômica do país, neste período, nesse intervalo. Compatriotas, no país e na diáspora. O país, nos últimos 10 anos, enfrentou variadas adversidades que requereram o sacrifício e resiliência dos moçambicanos, mas ainda assim registrou progressos em várias áreas que nos devem orgulhar como conquistas coletivas. Vale a pena recordar que assumimos os destinos da nação com eventos climáticos extremos, assim como está a acontecer agora, caracterizados por chuvas fortes no centro e norte e uma seca severa no sul do país, com consequências enormes na vida e nas infraestruturas socioeconômicas. Espero que a memória não tenha nos fugido, porque a minha primeira deslocação fiz para a província de Quelimane, da Zambésia, onde estava tudo destruído com chuvas. Eu recordo que fiz a deslocação, na altura o governador era Abdul Razak, onde vi pessoas que não sabiam onde ficar, estavam debaixo de árvores. Não tínhamos feito uma semana de governação. Esses eventos climáticos extremos repetiram-se a cada ano da nossa governação, sendo os ciclones Dineo, Idai, Kenneth, Gombe, Freddy e mais tarde Filipe, assim como o mais recente ciclone tropical Chido, os mais severos. Vivemos uma escalada de violência protagonizada pelos homens armados de Renamo. É outra coisa, todos sabem, não se podia viajar. Para agravar a situação, tivemos a retirada do apoio ao nosso orçamento do Estado por parte de parceiros programáticos, não obstante termos intensificado medidas monetárias e fiscais, poupanças, produção agrícola e pecuária, de modo a contrariar esta tendência negativa. É que nós formatámos-nos para governar como se governava Moçambique, com esses apoios, mas depois entramos para depois termos que desprogramar
o que pensávamos que seria. Mas já estávamos no alto mar, não podíamos recuar, tínhamos que chegar. Em 2016 registrou-se a queda dos bens de exportação, crise das commodities, e foi suspenso o apoio direto ao orçamento do Estado pelos parceiros de cooperação. Continuaram os ataques pela autoproclamada junta militar de Renamo, no centro do país. Isso precisamos de dizer, porque agora temos visto até crianças que ainda não têm 9 anos, que convivem com uma história, e isso não se trata de nenhum mito. Os obstáculos ao nosso desenvolvimento estenderam-se aos atos terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado e Niassa, mais tarde, mas depois recuaram. Os atos terroristas condicionaram o arranque de grandes projetos de exploração de gás natural e de outros recursos naturais com potencial para mudar para melhor o desempenho da nossa economia. Nós todos vivemos isso. E Cabo Delgado vive o problema do terrorismo. E este governo tudo faz para conter e controlar. A nossa visão de tornar Moçambique um país competitivo, de rendimento médio, sustentável e de inclusão prevaleceu. Falando diretamente para as Forças de Defesa e Segurança. Usamos esta oportunidade para fazer uma menção honrosa às nossas gloriosas Forças de Defesa e Segurança, que ao longo da nossa história, sobretudo nos últimos 10 anos, sempre souberam ser e estar. Sempre cumpriram com dedicação, profissionalismo e dedicação, determinação a sua missão de defender a soberania, integridade territorial, ordem e segurança públicas do nosso país. Reconhecemos que perante ameaças difusas, tais como criminalidade organizada, transnacional, conflitos armados, atos de extremismo violento e terrorismo e outros desafios à paz e o Estado de Direito Democrático, as nossas Forças de Defesa e Segurança nunca vergaram, mantendo-se firmes, fiéis e com elevado sentido de missão. As Forças de Defesa e Segurança protegeram a nossa independência e integridade territorial, fizeram de Moçambique uma nação de relativa paz e funcionamento normal das suas instituições. Por isso queremos, nesta ocasião, enaltecer o seu brioso papel e dirigir palavras de louvor e felicitação. Estimado povo moçambicano, compatriotas, o ano que inicia em 2024-25 marca o virar de uma página da nossa história, o nascer de um novo ciclo governativo e legislativo em Moçambique, que o auguramos de continuação e consolidação de um ambiente político que permita aos órgãos e aos intervenientes políticos o desempenho cabal do seu papel. Referimos-nos ao papel de governar e de fiscalizar a governação, quer a nível central, quer no plano local. Auguramos uma formação progressiva de uma verdadeira sociedade civil, cada vez mais forte, crítica e construtivamente interventiva, que se constitua como mais uma instância guardiã dos interesses dos cidadãos de se verem bem servidos por todos os poderes, sem excluir ninguém. O país que esperamos livre, democrático, com um crescimento econômico robusto, um sistema de saúde cada vez mais humanizado e para todos um modelo de ensino de elevada qualidade, uma administração pública moderna e ao serviço dos cidadãos e uma justiça independente, competente, mais credível e célere, requer a comparticipação ordeira de todos. Destacamos os seguintes projetos de suportes agora em curso, que são desafios ou perspectivas, a saber, o empreendimento estruturante de hidroelétrica de Caborabá, de Mpandancua, essa com capacidade de 1.500 megawatts, a nova estação de Matambo,
A conclusão e entrada de funcionamento dos projetos de central térmica de Timane e da fábrica de processamento de gás de cozinha de Inhassoro, o projeto de central eólica de Namacha, o projeto integrado do porto de Chabanini, que inclui um porto com 15 a 20 metros de profundidade até o quilômetro, a 1 quilômetro de costa localizado, estrategicamente nas rotas marítimas internacionais. A conclusão da reflexão no âmbito do aprofundamento da descentralização. A instalação e exploração de uma fábrica da conversão de veículos a combustão em veículos elétricos em Moamba. Programa de substituição das importações por produtos nacionais, pelo que deve haver bases sólidas, porque há bases sólidas para que isso possa acontecer e que seja gradual. O desenvolvimento dos projetos da Bacia do Rovuma em terra, tanto na área 1, Campo Golfinho Atum, campo na área 4, Campo Mamba. O desenvolvimento do cais de descarga de material pesado, assim como o Parque Industrial de Afungi, e outros projetos que incluem o Porto de Pesca de Angoche e a Estrada da Metila Angoche, o Memorial Nacional dos Heróis, a Arena Desportiva Multiuso, o Centro Integrado de Despacho Urgente de Viaturas, o Centro Cirúrgico do Hospital Central de Maputo, a reabilitação e a requalificação da linha do Limpopo, incluindo o ramal Zimbábue-Botsuana, entre outros. Enquanto caminhamos para o fim da nossa comunicação, apraz-nos afirmar que, por ocasião da quadra festiva, no sentido de amortecer os efeitos da subida de preços no contexto a que aludimos, o governo tomou algumas medidas, algumas já em curso, que são públicas, no que tange a subsídios dos programas de proteção social, pagamentos aos fornecedores de bens e serviços, pagamento de pensões e salários, aplicação de preços promocionais para alguns produtos básicos, pacotes, subsídios no setor de transporte, isenção de juros, demora no pagamento de faturas, consumo de energia, isenção de pagamento de 25% de consumos não faturados, isenção de taxa de ligação de água na categoria doméstica durante o mês de dezembro, tanto entre outras. E essas medidas são públicas e vão ser exploradas e comunicadas, já auditadas, já se fez a primeira comunicação. A prossecução das nossas aspirações de desenvolvimento e bem-estar só serão concretizados se continuarmos a fortalecer o espírito da unidade nacional e de concórdia, com base no diálogo e trabalho árduo. A nossa rica diversidade nunca deve constituir um fator de divisão, pelo contrário, deve enriquecer a nossa coesão, democracia, capacidade de diálogo, tolerância e o poder de perdão. Esta diversidade deverá se refletir e ganhar expressão bem visível, de modo a colorir as celebrações dos 50 anos da nossa independência nacional, no próximo dia 25 de junho. No próximo ciclo, os grandes desafios continuarão a concentrar-se nos seguintes aspectos, isso porque é a realidade. Na aceleração do ritmo de implementação das estratégias sectoriais, fontes de financiamento e desenvolvimento, consolidação fiscal e dinâmica populacional, porque a população está a crescer na demografia. O ato de induto. Moçambicanas e moçambicanos, como tem sido nosso apanágio movido pelo espírito do humanismo, respeito e proteção da dignidade da pessoa humana e pela solidariedade que caracteriza o Estado de Direito Democrático da sociedade moçambicana, motivada pela firme convicção da capacidade de regeneração, reabilitação e reinserção social do homem, princípios e valores fundamentais constantes da política criminal do país, e avaliando o caráter disciplinar vivido no período de reclusão
no espírito de comemoração do Dia da Família, que se celebra a 25 de dezembro de cada ano, daqui a 3 dias, isto é, no dia 22 de dezembro, conforme afirmamos na nossa informação anual sobre a situação geral da nação no passado dia 22 de agosto, decidimos indultar um total de 1.119 condenados. Destes, 919 por completarem metade da pena, 202 por terem sido condenados à prisão até 1 ano e um condenado portador de doença grave. Este é o grupo dos nossos compatriotas que preenche os requisitos necessários para que beneficiem desta medida excepcional. Nós tínhamos dado, podíamos ir até 2.000, mas tem que fazer parte desses requisitos, então os que não fizeram, não deu. Moçambicanos no território nacional e na diáspora já fiz em ocasiões anteriores, mas estando a menos de um mês do fim do meu mandato, quero reafirmar a minha gratidão. Foi um privilégio servir os moçambicanos. Tentei de forma incansável fazer o meu máximo, procurando fazer melhor para a vida de todos os cidadãos, até nas zonas recônditas. Faço votos para que cada moçambicano continue a dar o seu contributo para a prosperidade de todos. Façamos do mês de dezembro, período de festividade em todo o mundo, um momento de reflexão sobre os nossos atos e atitudes, questionando-nos se contribuem para serenar e construir o nosso país. Porque cada um tem que se perguntar sozinho, né? E reflitamos se de facto somos melhores ou se as nossas palavras são exemplo para as novas gerações. Façamos para que a ocasião seja de reencontro, de solidariedade e coesão da grande família moçambicana. Seja um momento de renovação de energias e da fé na nossa capacidade de perdoar, sem promover impunidade, oportunidade para reconstruir e construir a nossa pátria. Por isso, mais uma vez, lamentamos e transmitimos sentimentos de pesar a todos os que perderam os seus entes queridos na sequência da tensão política e social que nos tem assolado. Renovamos o apelo para a calma, serenidade e o abandono de manifestações violentas e empenho na construção do nosso país. Permita-me que use este momento e agora, para reafirmar o meu compromisso de honrar o meu juramento perante os moçambicanos e o mundo. Sempre disse que não tenho nenhuma intenção de permanecer no poder e muito menos de fazer o terceiro mandato, como queriam muitos, ou insistiam, pensavam assim, ou coisa similar. Ou ainda menos, proclamar o estado de sítio ou decretar o estado de emergência para me manter no poder. Os moçambicanos podem estar confiantes, seguros e tranquilos, porque isso não vai acontecer. O meu compromisso é com a paz e humildemente tenho tentado dar o meu melhor para que a paz aconteça, por vezes considerando-nos exageradamente tolerantes. Como forma de materializar este compromisso, cuja solução não é padronizada, que cada caso é, por minha iniciativa entrei em contato com o Venâncio Majano, o candidato a presidente da República, assim como os outros de outros partidos. A conversa com o candidato Venâncio
Mondlane foi serena e levou muito tempo, mais de uma hora. E pelo grau de responsabilidade que quero manter, não quero comentar etapas. Irei continuar com este tipo de diálogo, respeitando a privacidade de cada um, com toda a responsabilidade e não só com muitas sensibilidades e todos aqueles que são determinantes deste processo. Porque jurei respeitar a Constituição, a certeza de que eu tenho, e quero deixar claro é que em janeiro de 2025 deixo o poder. Então as narrativas só confundem a população. Nós vamos trabalhar, temos que trabalhar para a paz e focado em cada momento. Por isso agora é o momento da concentração e termos a paz aqui em Moçambique. E vivermos paz não só aqui em Maputo, paz em Cabo Delgado, paz em Muxungo, em todo lado. E deixo com sentido de missão cumprida na minha ótica, na minha visão. Queremos usar desta ocasião em que nos comunicamos com a nação inteira para fazer votos de paz, reflexão, serenidade, saúde, esperança no futuro e felicidade. A todos desejamos festas felizes e próspero 2025. E muito obrigado pela atenção. Viva Moçambique! Viva moçambicanos! Obrigado.